Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, vamos descobrir os top 10 idiomas mais falados do mundo em 2025. Prepare-se para surpresas e curiosidades sobre as línguas que dominam o planeta. Bora começar essa viagem linguística. Em 10º lugar, encontramos uma língua que ressoa com história, cultura e uma inegável aura de sofisticação. O francês é reconhecido mundialmente por sua elegância e charme, sendo símbolo de tradição e modernidade ao mesmo tempo. O francês é um idioma que evoca imagens de alta costura, gastronomia requintada, cafés animados e uma rica herança artística. O francês está presente em filmes, músicas e literatura que influenciam o mundo inteiro, tornando-se referência de beleza e distinção. E também é a língua da diplomacia, uma ferramenta essencial nos corredores do poder e nas mesas de negociação ao redor do mundo. A influência do francês na diplomacia internacional é inegável, moldando acordos e facilitando o diálogo entre nações. Falado por mais de 320 milhões de pessoas, o francês forma uma comunidade global diversificada que abrange continentes e culturas. Em 29 países, o francês é mais do que apenas uma língua. É um elo cultural que une comunidades e promove a compreensão mútua. Sua força vem do passado colonial, um período histórico que deixou uma marca indelével na disseminação da língua francesa em todo o mundo. E seu crescimento notável na África é impressionante. Países africanos adotam o francês como língua oficial, e novas gerações enriquecem o idioma com expressões locais, tornando-o ainda mais vibrante e diverso. Tornando-se cada vez mais relevante no cenário global, o francês demonstra sua capacidade de se manter atual e influente em um mundo em constante mudança. É o segundo idioma mais ensinado do mundo, um testemunho de seu valor e importância percebidos por indivíduos e instituições em todo o planeta, e essencial em organizações internacionais, onde desempenha um papel crucial na comunicação, negociação e tomada de decisões. Projeções indicam que o francês pode chegar a 700 milhões de falantes até 2050, consolidando ainda mais sua posição como uma das línguas mais importantes do mundo e ampliando sua presença em todos os continentes, consolidando seu papel global como um idioma de cultura, diplomacia e oportunidade. Em 9º lugar no nosso ranking das línguas mais faladas do mundo está o português. Uma língua vibrante, cheia de história, que conecta continentes e inspira milhões. São mais de 270 milhões de falantes espalhados oficialmente por 9 países, além de comunidades em todos os continentes. Do Brasil a Portugal, de Angola a Moçambique, o português ecoa em cada canto do planeta. O Brasil, com sua população gigante e cultura marcante, é o motor dessa expansão. A força brasileira impulsiona a língua para novos horizontes, influenciando música, arte, literatura e até esportes mundialmente. Mas o português também cresce forte na África, misturando-se com culturas locais e criando novos sotaques e expressões. Essa diversidade mostra a adaptabilidade e riqueza da língua. O português se reinventa em cada região, absorvendo influências e dando origem a uma miríade de sotaques. É uma língua viva, que pulsa com criatividade e expressão. É a língua da bossa nova, que conquistou o mundo com sua leveza, e do funk, que nasceu nas favelas do Rio e hoje embala festas globais. A música em português é símbolo de alegria e identidade. Grandes escritores como Fernando Pessoa, Machado de Assis e Clarice Lispector eternizaram a língua em obras que exploram a alma humana. A literatura em português é celebrada no mundo inteiro e é a língua mais falada do hemisfério sul, conectando milhões em um vasto território. Falar português é celebrar diversidade, história e união em uma comunidade global vibrante. 8ª posição, o russo. Uma língua que ecoa por vastos territórios e carrega séculos de história. Com cerca de 258 milhões de falantes, o russo é o idioma oficial da Rússia e de vários países da ex-União Soviética,
conectando povos de diferentes origens sob uma mesma herança linguística. O russo é a língua de grandes escritores como Dostoiévski, Tolstói e Chekhov, cujas obras influenciaram a literatura mundial e exploram a alma humana com profundidade única. É também a língua da música, do balé e das artes, com nomes como Tchaikovsky e o teatro Bolshoi, levando a cultura russa ao mundo. O idioma foi fundamental na corrida espacial, sendo falado por cosmonautas e presente em missões históricas que marcaram a exploração do espaço. Além disso, o russo é estratégico na geopolítica, sendo idioma oficial em organizações internacionais e essencial para negociações diplomáticas e militares. Aprender russo é mergulhar em uma cultura profunda, cheia de tradições, festas populares, culinária marcante e uma visão de mundo única. Em um mundo globalizado, o russo mantém sua relevância, sendo ponte entre o Oriente e o Ocidente, e símbolo de uma potência global que influencia política, economia e ciência. Falar russo é acessar oportunidades em uma das maiores economias do mundo e compreender uma sociedade em constante transformação. O russo é mais do que um idioma. É uma chave para entender a literatura, a ciência, a política e a alma de um povo resiliente e inovador. 7º lugar no nosso ranking. Uma língua que pulsa com poesia, história e paixão. O bengalês é falado por mais de 272 milhões de pessoas, principalmente em Bangladesh e na Índia, formando uma das maiores comunidades linguísticas do planeta. É uma língua marcada por orgulho, literatura e luta, símbolo de identidade nacional e resistência cultural. O movimento da língua bengali, em 1952, foi um marco histórico, onde estudantes deram suas vidas para defender o direito de falar sua língua materna. Rabindranath Tagore, Nobel de Literatura, é um dos maiores nomes da literatura bengali, autor do hino nacional de 2 países e inspiração para gerações. A literatura bengali é rica e diversa, com poetas, romancistas e dramaturgos que exploram temas de amor, liberdade e justiça social. O bengalês é celebrado em músicas, filmes e festivais, conectando milhões de pessoas em uma herança comum. Aprender bengalês é mergulhar em uma cultura vibrante, cheia de poesia, resistência e orgulho. Uma língua que inspira e une, símbolo de uma nação que valoriza sua voz. 6º lugar. Árabe. Uma língua que ecoa por desertos, cidades antigas e metrópoles modernas. Com mais de 370 milhões de falantes em mais de 20 países, o árabe é a ponte entre o passado e o presente de uma vasta região. É a língua litúrgica do Islã, unindo milhões de pessoas em oração e tradição, do Marrocos à Indonésia. O árabe conecta o mundo muçulmano, mas também é idioma oficial da ONU e de organizações internacionais. Apesar dos muitos dialetos regionais, o árabe clássico une culturas diversas, do Golfo ao Magrebe. Sua influência vai da ciência à culinária, da matemática à poesia, deixando marcas profundas na história da humanidade. Palavras árabes estão presentes no português e em muitos outros idiomas, mostrando a força de sua herança. Aprender árabe é mergulhar em uma civilização milenar, cheia de arte, arquitetura e hospitalidade. Das mesquitas douradas aos mercados vibrantes, o árabe pulsa em cada esquina, inspirando gerações. No século XXI, o árabe segue crescendo em relevância, conectando povos e oportunidades em um mundo globalizado. O árabe é mais do que um idioma, é identidade, tradição e futuro. Uma língua sagrada e unificadora. Top 5. Chegamos ao gigante da Índia. O Hindi é a principal língua da Índia, falada por mais de 600 milhões de pessoas, conectando uma nação de diversidade impressionante. Das movimentadas ruas de Mumbai aos templos antigos de Varanasi, o Hindi é ouvido em mercados, escolas, lares e grandes festivais. É uma língua viva,
cheia de expressões, poesia e música, que reflete a alma vibrante do país. E claro, não podemos falar de Hindi sem mencionar Bollywood, a maior indústria cinematográfica do mundo, produzindo milhares de filmes por ano, que encantam plateias em todos os continentes. Os filmes e músicas de Bollywood popularizam o Hindi globalmente, levando a cultura indiana para além das fronteiras e inspirando milhões de fãs. O crescimento econômico da Índia também impulsiona a importância do Hindi, tornando-o cada vez mais relevante nos negócios, tecnologia e comunicação internacional. Aprender Hindi é mergulhar em uma das culturas mais antigas e dinâmicas do mundo, cheia de tradições, sabores, cores e histórias milenares. O Hindi é mais do que um idioma. É um elo que une milhões de pessoas e representa o coração pulsante da Índia moderna. Quarta posição no nosso ranking, o espanhol. Uma língua falada por mais de 559 milhões de pessoas em 20 países, espalhados por 4 continentes. O espanhol é a segunda língua nativa mais falada do mundo, atrás apenas do mandarim, e continua crescendo rapidamente, especialmente nos Estados Unidos. No Zemmour, o espanhol já é a segunda língua mais falada, influenciando a cultura, a música e até mesmo a política do país. Mas o espanhol vai muito além da América. Ele conecta a Espanha à América Latina, formando uma ponte cultural vibrante e diversa. Cada país hispânico tem seu próprio sotaque, gírias e tradições, tornando o espanhol uma língua incrivelmente rica e multifacetada. É a língua de escritores como Gabriel García Márquez e de poetas como Pablo Neruda, que encantaram o mundo com suas palavras. E claro, é impossível falar de espanhol sem mencionar a música latina, que conquista multidões com ritmos como salsa, reggaeton e flamenco. O espanhol é também a língua da paixão, da arte e da história, presente em monumentos, festas e tradições que atravessam séculos. Unindo continentes, o espanhol é uma ponte entre culturas, promovendo o entendimento e a cooperação global. Falar espanhol é abrir portas para oportunidades em negócios, viagens, amizades e experiências inesquecíveis ao redor do mundo. Por isso, o espanhol segue conquistando o planeta, consolidando-se como uma das línguas mais influentes do século XXI. Medalha de bronze, o inglês. Uma língua que ultrapassa fronteiras e conecta o planeta. São cerca de 380 milhões de falantes nativos, mas mais de 1,5 bilhão de pessoas usam o inglês para se comunicar ao redor do mundo. O inglês é a língua dos negócios, da ciência, da tecnologia e da cultura pop. Ele está presente em reuniões internacionais, pesquisas inovadoras e nas músicas que tocam nas rádios do mundo inteiro. É a língua da internet, dos filmes de Hollywood, das séries de sucesso e dos grandes eventos esportivos. O inglês está em todos os lugares, influenciando tendências e aproximando culturas. Sua hegemonia começou com o Império Britânico, mas foi impulsionada ainda mais pelo poder econômico e cultural dos Estados Unidos. Hoje, saber inglês é essencial para estudar no exterior, trabalhar em empresas globais e acompanhar as novidades do mundo. O inglês conecta pessoas de diferentes nacionalidades, servindo como ponte para o entendimento e a colaboração internacional. Não importa se você está em Tóquio, Nova York, Londres ou São Paulo, o inglês abre portas e oportunidades em qualquer lugar. Por isso, o inglês é considerado a língua franca global, a ferramenta definitiva para quem quer se conectar com o mundo e expandir horizontes. Medalha de prata no nosso ranking. O chinês mandarim. O mandarim é falado por mais de 1,1 bilhão de pessoas, principalmente na China, mas também em comunidades espalhadas pelo mundo. É o idioma oficial da China, Taiwan e um dos idiomas de Singapura, além de ser fundamental em Hong Kong e Macau. O mandarim é símbolo de uma civilização milenar, com uma herança cultural riquíssima, marcada por invenções, filosofia, literatura e arte. A escrita chinesa, com seus caracteres únicos,
é uma das mais antigas do mundo e conecta gerações ao longo da história. Com a ascensão da China como potência econômica e tecnológica, o mandarim ganha cada vez mais relevância no cenário global. Aprender mandarim é abrir portas para oportunidades em negócios, educação e cultura, conectando-se com um dos mercados mais dinâmicos do planeta. O mandarim está presente em filmes, música, tecnologia e na internet, influenciando tendências e conectando pessoas de diferentes culturas. E no futuro, a influência do mandarim só tende a crescer, consolidando seu papel como uma das línguas mais importantes do século XXI. E no topo do nosso ranking está o verdadeiro rei da comunicação global. Uma língua que conecta pessoas, culturas e oportunidades em todos os continentes. Inglês. A língua que conquistou o planeta, ultrapassando fronteiras e se tornando essencial em negócios, ciência, tecnologia e cultura pop. São mais de 2 bilhões de falantes, e esse número cresce a cada dia. O inglês é a espinha dorsal da comunicação internacional, facilitando acordos, colaborações e amizades em todo o mundo. Está presente em todos os continentes, do Ártico à Antártida, das grandes metrópoles às pequenas vilas. O inglês abre portas para educação de qualidade, carreiras internacionais e experiências inesquecíveis. Não pertence mais só à Inglaterra ou aos Estados Unidos. Hoje, é um patrimônio compartilhado, uma ponte entre culturas, ideias e sonhos. O domínio do inglês parece inabalável para o futuro próximo. Dominar essa língua é ter o mundo nas mãos, pronto para novas conquistas e conexões. E aí, se surpreendeu com o ranking? O mundo muda e as línguas refletem isso. Comenta aí qual idioma você gostaria de aprender ou achava que estaria no topo. Conhecer os idiomas mais falados é entender o mapa do poder global. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e compartilha. Até a próxima!